Há alguns meses atrás, eu e minha esposa comemoramos nosso segundo aniversário de casamento. Nós dois concordamos em tirar alguns dias de folga do trabalho para fazer algo especial. Moramos em Wyoming, nos Estados Unidos, e decidimos alugar uma cabana nas Montanhas Nevadas por alguns dias. Não era a ideia mais extravagante, mas achávamos que seria um tipo de refúgio romântico. Além disso, o dono da cabana era amigo de um amigo e nos ofereceu um desconto. A cabana em si ficava praticamente no meio do nada. Para chegar lá, era preciso dirigir por uma estrada privada e isolada. A casa mais próxima ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Esses eram detalhes que não sabíamos antes de fazer a reserva. Mas a cabana era tão incrível que decidimos não nos preocupar com isso. Parecia algo saído de um cartão postal. E, de certa forma, o isolamento tornava o lugar ainda mais aconchegante. Claro, isso significava que não tínhamos serviço de celular. Passamos a primeira noite ao lado da lareira, assistindo a um filme que baixei no meu laptop. Mais tarde, decidimos terminar a noite relaxando na banheira de hidromassagem que havia na varanda dos fundos. Foi então que percebi que tinha deixado minha sunga no carro, estacionado na frente da cabana. Preciso mencionar que tinha nevado o dia todo e bastante neve se acumulou no chão. Quando saí, notei imediatamente um conjunto de pegadas frescas na neve que claramente não eram minhas nem da minha esposa. Elas vinham do meio da floresta até uma das janelas da sala e voltavam para a mesma parte da floresta. Vários alertas surgiram na minha cabeça. Em nenhum momento da noite ouvimos alguém bater na porta e as pegadas iam até a janela, não até a porta. Contei para minha esposa sobre isso e ela ficou mais perturbada do que eu. Estávamos no meio do nada. E isso era estranho e preocupante. Decidimos ir até a cidade próxima, onde tínhamos sinal, e mandar uma mensagem para o dono da cabana, perguntando se um de seus amigos tinha passado por lá ou se ele estava esperando alguém naquela noite. Chegamos na cidade, mandamos a mensagem e esperamos por 30 minutos. Mas não obtivemos resposta, o que era compreensível dado o horário. Poderíamos ter ligado, mas já era tarde, então decidimos voltar para a cabana e tentar esquecer o ocorrido, pensando que poderíamos estar exagerando na situação. Além disso, planejávamos ir à cidade na manhã seguinte, então talvez tivéssemos uma resposta até lá. Quando voltamos, já não estávamos mais com vontade de usar a banheira de hidromassagem. Fomos dormir, cansados do dia. Por volta das 3:30 da manhã, acordei confuso, sem saber o que tinha me despertado, já que geralmente durmo muito profundamente. Foi quando ouvi um leve barulho na janela do quarto. As cortinas estavam fechadas, então não conseguia ver o que causava o som. Pensei que pudesse ser um pedaço de neve caindo no vidro e tentei voltar a dormir, mas o barulho aconteceu de novo, um pouco mais alto. Agora, um pouco preocupado, levantei da cama para me convencer de que não era nada sério. Abri as cortinas e não vi nada. Liguei a lanterna do meu celular para ver melhor. Mas o reflexo no vidro me impedia, então tive que abrir a janela. Assim que fiz isso, notei pegadas frescas na neve, bem embaixo da janela. Comecei a entrar em pânico. Levantei a lanterna e segui as pegadas com o feixe de luz, que levavam diretamente a uma figura parada na neve, me olhando a uns 10 metros de distância. Fechei a janela e tentei manter a calma. Acordei minha esposa e disse que precisávamos ir embora imediatamente. Ela estava confusa e perguntou por quê. Mas evitei a pergunta, pois sabia que responder só assustaria mais.
Pedi para ela arrumar rapidamente suas coisas e, felizmente, ela obedeceu sem fazer mais perguntas. Poucos minutos depois, estávamos com nossas coisas na porta da frente, prontos para partir. Abri a porta e nós dois corremos em direção ao carro. Quando entrei e comecei a dar ré na entrada, minha esposa gritou. Olhei para onde ela estava olhando e lá estava a figura de novo, dessa vez bem ao lado da casa, nos observando partir. Acelerei mais e comecei a descer a estrada privada rapidamente. Assim que pegamos sinal de celular, mandamos uma mensagem para o dono da cabana, explicando toda a situação. Mais tarde naquela manhã, recebemos uma mensagem dele dizendo que foi até a cabana investigar e realmente encontrou pegadas ao redor do prédio. Ele explicou que as pegadas paravam em cada janela. Não sabíamos o que pensar sobre isso. Era definitivamente aterrorizante, mas a situação estava fora de nosso controle. Claro, encurtamos nossa viagem e passamos o resto dos nossos dias de folga em casa. Ainda não sabemos quem era aquela figura ou o que ela estava tentando fazer naquela noite e não temos certeza se queremos saber. Pelo que sabemos, nada mais aconteceu e nada mais surgiu daquela situação. Tenho uma cabana a algumas horas ao norte do Amapá, de onde moro. Fica na natureza selvagem e é para lá que gosto de ir em alguns finais de semana para caçar, pescar ou simplesmente relaxar. Comprei a cabana há cerca de 5 anos e costumava ir com frequência, mas neste último ano, por causa do trabalho, não tive muitas oportunidades de ir. Neste último verão, fui para lá pela primeira vez em uns 6 meses e estava bem animado. Uma das coisas que mais gosto é que tenho 10 quilômetros de terra com a cabana. Então é um lugar bem isolado. Fui numa quinta-feira depois do trabalho, já que não precisava ir na sexta. Depois de 2 horas e meia de viagem, cheguei na longa entrada e parei em frente à cabana. Entrei por um tempo e depois fui pescar pelo resto do dia. Quando voltei à noite, comi algo e logo me senti cansado. Ia dormir por volta das 9 para começar cedo no dia seguinte, mas antes de chegar à cama, ouvi uma batida na porta da frente. Isso era muito estranho. Nunca ninguém tinha batido na minha porta lá. Fui até a porta, que era perto, pois a cabana não é muito grande e quando abri, não havia ninguém lá. Saí e olhei ao redor. Minha cabana é cercada por florestas, então alguém poderia facilmente ter fugido, mas a grande questão para mim era por que alguém estaria na minha propriedade. Gritei que era propriedade particular e que se quem quer que fosse precisasse de algo, deveria falar agora ou ir embora. Fiquei na porta alguns momentos esperando por algum barulho, mas não ouvi mais nada e voltei para dentro e fui dormir. Uns 5 minutos depois de me deitar, quase adormecendo, ouvi batidas na janela do meu quarto. Sentei rapidamente e olhei pela janela, mas não vi ninguém. Fui até a janela e olhei para fora, mas só vi a floresta. Havia tempo suficiente entre a batida e quando olhei para quem estivesse lá se abaixar e fugir. Agora eu estava bem irritado. Abri a janela e gritei para quem estivesse lá me deixar em paz e repeti que estava em propriedade privada. Voltei para a cama tentando dormir, mas já não estava mais tão cansado. Estava agitado por causa das batidas na porta e na janela. Deitado de olhos fechados tentando dormir, parecia ouvir movimentos nas árvores perto da minha cabana. Talvez estivesse paranoico, mas esperava ouvir outra batida a qualquer momento. No entanto,
Não ouvi e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei com uma batida na porta. Mas não era a porta da frente da cabana. Era a porta do meu quarto dentro da cabana. Sentei na cama e ouvi mais algumas batidas fortes. Então, peguei minha arma debaixo da cama e me levantei lentamente. As batidas pararam e eu fui até a porta e a abri. Não tinha ninguém lá. Andei pelo resto da cabana, que consistia apenas em um banheiro e uma sala principal. Era óbvio que quem quer que tivesse estado lá, agora já tinha ido embora. No entanto, a porta da frente estava escancarada. Depois disso, decidi voltar para casa mais cedo. Nunca vi quem entrou e realmente não tenho ideia de como conseguiram. Tenho certeza de que travei a porta e nenhuma das minhas janelas parecia estar quebrada. Não voltei à cabana por cerca de um mês depois disso, mas desde então já estive lá 2 vezes e em ambas as ocasiões nada estranho aconteceu. Essa história aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, eu tinha um amigo próximo chamado Marcos. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas nos dávamos bem, principalmente porque nossas casas eram uma ao lado da outra. Nosso bairro era maioritariamente habitado por pessoas mais velhas, então não tínhamos muita companhia para brincar. Na maioria das noites, nós brincávamos de brincadeiras aleatórias ao ar livre até ficarmos cansados ou nossos pais nos chamarem para dentro. Isso foi antes da internet ser popular, então fazíamos isso com frequência. Um dos jogos que mais brincávamos era esconde-esconde, mas com uma variação. O buscador tinha que usar uma lanterna o tempo todo. A regra principal era que o buscador mantivesse a lanterna acesa, não importava o quê, e a pessoa escondida era considerada encontrada se fosse iluminada pela lanterna. Isso tornava o jogo interessante, porque o escondido conseguia saber onde o buscador estava e usar isso a seu favor para se reposicionar. Mas o buscador também podia facilmente apontar seu grande círculo de luz na direção do escondido, encerrando o jogo. Normalmente, definíamos os limites do jogo para as áreas mais próximas do bairro. Nosso bairro ficava na beira de um grande trecho de floresta. Então, às vezes, tornávamos o jogo mais interessante ao fazer dela a área de brincadeira. Nunca estabelecíamos um limite de quão longe o buscador podia ir. Geralmente não queríamos ir muito longe, considerando que brincar à noite, o que admitidamente criava um cenário um tanto assustador. Nessa vez, era minha vez de me esconder. Marcos e eu havíamos concordado em fazer da floresta a área do jogo para essa rodada. Eu queria tornar um desafio, então fui mais longe do que costumava ir. Rapidamente comecei a me arrepender disso. Ficou muito escuro longe das luzes das casas, e nesse ponto eu não conseguia ver luz alguma. Considerando que Marcos tinha a única lanterna, isso tornava atravessar a floresta especialmente difícil. Tudo o que eu tinha para iluminação era o pouco que a lua fornecia. Depois de andar por um tempo, eventualmente encontrei uma cabana abandonada. Sabia que esse seria o lugar perfeito. Não havia como ser encontrado lá dentro. Entrei e tateei meu caminho até um conjunto de escadas. Subi e encontrei um quarto com uma única janela que apontava de volta para o meu bairro, que a essa altura estava longe demais para ser visto. Sentei lá por um longo tempo. Nada aconteceu até que, pela janela, vi Marcos. Só que ele não estava usando a lanterna. Ele estava trapaceando. Claramente, ele tinha se cansado de a lanterna constantemente revelar sua posição. Então ele ou a cobria com a mão ou a tinha desligado completamente.
Observei a silhueta escura dele se aproximando cada vez mais da cabana. Comecei a ouvir o barulho das folhas sendo esmagadas sob seus passos enquanto ele avançava. Eventualmente, ele chegou tão perto que não podia mais vê-lo pela janela, mas agora conseguia ouvir seus passos lá embaixo. De repente, vi pela janela a visão aterrorizante do Marcos com a lanterna, andando distante, mas ainda assim ouvia passos no andar de baixo. Lentamente me dei conta de que quem estava no andar inferior não era o Marcos. Instintivamente, me abaixei e me escondi debaixo de uma cama próxima. Para o meu horror, os passos começaram a subir as escadas lentamente. Quando chegaram ao topo, ouvi o clique de uma arma. Meu coração batia descompassado. Alguns segundos se passaram e vi botas grandes entrarem no quarto. Definitivamente não eram do Marcos. Ficaram paradas perto da porta por uma eternidade, antes de se virarem e saírem do quarto. Aproveitei a oportunidade para sair debaixo da cama e saltar pela janela. Ao cair e me levantar, comecei a correr. Podia ouvir passos me seguindo, mas não olhei para trás. Logo, Marcos me viu correndo em sua direção e apontou a lanterna para mim, declarando que tinha me encontrado e vencido a rodada. Mas quando não parei de correr, ele olhou para trás de mim e sua expressão mudou completamente. Virou e começou a correr comigo em direção à minha casa. Não demorou muito até chegarmos. Entramos e trancamos a porta. Marcos, agora tão abalado quanto eu, começou a questionar o que tinha acontecido. De forma perturbadora, ele perguntou quem era o homem correndo atrás de mim. Senti calafrios ao ouvir isso. Contei a ele toda a história do início ao fim, e ele não duvidou de nada. Contamos aos meus pais, mas tentamos minimizar a situação para que eles não ficassem extremamente preocupados. Eles chamaram a polícia, que veio e vasculhou a cabana e a área ao redor. Procuraram por várias horas, mas não encontraram ninguém. Desde então, nossos pais não nos deixaram mais entrar naquela floresta, e eu não tinha nenhuma objeção. Nada me faria voltar àqueles bosques. Aquela experiência foi extremamente traumática, mais para mim do que para Marcos, eu acho. Nunca mais voltamos àquela cabana e ainda não conseguimos explicar quem vimos naquela noite. Esta história aconteceu quando eu estava no 8º ano. Era verão e eu jogava futebol em uma equipe itinerante da minha cidade. Um dos pais de um colega de time tinha uma cabana e vários de nós, talvez todos, fomos convidados para passar um fim de semana lá. Deu certo porque tínhamos um jogo na sexta à noite em uma cidade a cerca de 1 hora de onde morávamos, e a cabana ficava a uns 10 minutos de lá. A ideia era ficar apenas uma noite e voltar no sábado. Acho que uns 3 outros pais também iam ficar, pois eram amigos dos pais do meu colega. Depois do nosso jogo, muitos de nós fomos para a cabana. Acho que éramos uns 8 no total, e montamos 2 barracas para os garotos, com 4 em cada uma. Todos os pais ficaram na cabana mesmo, e nós ficamos do lado de fora, no quintal, por causa do espaço. Quando chegamos, comemos algo e brincamos no campo pequeno de futebol que eles tinham no quintal. À noite, fizemos uma fogueira só para a gente, enquanto os pais ficavam dentro da cabana. Ficamos sentados ao redor do fogo por horas, até ficarmos cansados e decidirmos ir dormir. Entramos nas barracas, mas, sendo garotos do 8º ano que éramos, começamos a brincar e a fazer trotes telefônicos para amigos e coisas assim. Não sei que horas eram quando finalmente ficamos com sono de verdade e decidimos dormir.
Todo mundo adormeceu rapidamente, menos eu. As luzes se apagaram e tudo ficou silencioso. Meu saco de dormir estava no fundo da barraca, perto da porta para o lado de fora. Tive dificuldade para dormir. Não estava confortável. O chão era duro. Meu saco de dormir não era lá essas coisas. E naquela idade ainda tinha dificuldade para dormir longe de casa. Deitei lá por quase 1 hora, tentando ficar confortável e adormecer. Tinha medo de me mexer demais e acordar alguém. Em um momento, pensei ter ouvido um barulho do lado de fora. Olhei e vi a sombra do que parecia ser um homem parado do lado de fora da barraca. Ele parecia estar apenas parado lá, encarando a barraca, mas estava do outro lado, não do lado em que eu estava. Fiquei observando por alguns minutos. Ele se mexeu um pouco, mas não muito. Pensei que era um dos garotos da outra barraca brincando conosco ou alguém que, como eu, não conseguia dormir. Decidi levantar e ir falar com ele. Saí silenciosamente da barraca e fui até o lado onde ele estava. Quando fiz isso, ouvi a pessoa se afastar, como se estivesse tentando se esconder de mim. Rodeei toda a barraca e, quando voltei, quem quer que estivesse lá correu para a noite. Achei 100% que era um dos garotos da outra barraca brincando e ri da situação antes de voltar para a minha barraca. Quando voltei, já estava me sentindo sonolento e achei que conseguiria dormir. Fechei a barraca, entrei no meu saco de dormir, deitei e fechei os olhos. Eventualmente, adormeci. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei em algum momento quando ainda estava escuro. Acordei porque alguém estava abrindo o zíper da barraca bem na minha frente. Vi a barraca abrir lentamente, mas a pessoa abrindo não era nenhum dos meus colegas de equipe nem nenhum dos pais. Não o reconheci. Ele tinha cabelos escuros e longos saindo de um boné. Quando ele me viu olhando, desapareceu rapidamente e pareceu ir embora. Olhei e vi que todos na minha barraca ainda estavam dormindo profundamente. Acordei meu colega de time, Zack, que estava confuso. Contei o que tinha acontecido e ele demorou um pouco para entender porque ainda estava grogue. Realmente não queria mais ficar lá fora e corri para dentro da cabana. Assim que entrei, felizmente um dos pais acordou. Contei a eles o que aconteceu e isso levou a uma grande confusão. Todo mundo teve que acordar e alguns pais procuraram ao redor, mas não encontraram o cara. Eram quase 4 da manhã e todo mundo mudou seus sacos de dormir para dentro da cabana, dormindo no chão da sala pelo resto da noite. Acho que ninguém nunca descobriu quem era aquele cara. Tem uma noite na minha vida que nunca vou esquecer. Estava há 1 semana de completar 18 anos. Era uma noite quente, por volta das 2 da manhã. Estava com 2 amigos, que vou chamar de João e Saulo. Estávamos todos no quarto da casa do Saulo, fazendo coisas que provavelmente não deveríamos na nossa idade. Mas logo ficamos entediados e decidimos sair para encontrar algo melhor para fazer. João disse que conhecia um lugar onde outros jovens costumavam se reunir. Era perto de um lago pequeno, dentro de uma floresta próxima de onde morávamos. Pegamos algumas lanternas velhas e começamos a caminhar. Demorou um pouco para chegar lá, mas ficamos decepcionados ao descobrir que não havia ninguém. Segundo o João, aquele era um ponto de encontro popular, especialmente àquela hora da noite. Mas parece que demos azar. Agora, ainda mais entediados, decidimos caminhar ao redor do lago para ver se encontrávamos alguém. Do outro lado,
notamos uma cabana antiga e abandonada. Claro que todos queríamos explorá-la, então foi exatamente o que fizemos. Não vou mentir, estávamos fazendo bastante barulho. Eventualmente subimos para o andar de cima da cabana e encontramos um pequeno quarto cheio de coisas velhas e cobertas de poeira. Estávamos todos mexendo nos objetos quando ouvimos a porta de madeira da cabana ranger. Nossos olhares se encontraram e ficamos paralisados. Então, ouvimos passos no andar de baixo e a voz de um homem. "Sei que vocês estão aí em cima", disse ele, com uma voz que parecia de um homem mais velho. Lembro-me de sentir um medo genuíno, paralisado no lugar. João, percebendo a realidade da situação, nos guiou até um pequeno armário no canto do quarto. Fechamos a porta o mais silenciosamente possível e nos apertamos lá dentro. Ouvimos os passos subindo as escadas e chegando à entrada do quarto. "Posso ouvir vocês?", disse o homem. Ficamos imóveis, sem mover um músculo. Ele começou a mexer nas coisas ao redor do quarto. Então, a maçaneta do armário começou a girar lentamente. A porta se abriu e o Saulo, que estava na frente, reagiu mais rápido, empurrando o homem no chão. Corremos o mais rápido que podíamos para fora do quarto. Descemos as escadas e saímos da cabana. Continuamos correndo até chegar à casa do Saulo. Voltamos para o quarto dele e demoramos uns 5 a 10 minutos só para recuperar o fôlego. Então tentamos entender o que tínhamos visto e ouvido. Foi quando o Saulo explicou que, quando empurrou o homem, viu uma pequena arma cair no chão. Não dormimos naquela noite, ficamos sentados em choque. Concluímos que não tinha como aquele homem morar lá. O lugar estava claramente abandonado. Não sabíamos de onde ele veio e como ele era, já que nenhum de nós conseguiu ver direito. Nós 3 ainda somos bons amigos até hoje, mas desde essa experiência, nunca mais voltamos àquela área da floresta por razões óbvias. Ainda hoje penso no que teria acontecido se o Saulo não tivesse empurrado o homem quando a porta do armário se abriu.